E aí, abençoados, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ray Lopes, professor de Geografia, e hoje nós falamos aí com as turmas do 7º ano A e B do Colégio Lidírio Ferreira Lima, no distrito de Espantagado, em Queimadas, na Bahia. Bom, pessoal, na aula passada nós falamos aí sobre Brasil, migrações internas e imigração. Hoje nós vamos dar continuidade aos estudos de Geografia em nosso percurso 7, certo? Falando sobre população e trabalho, mulheres, crianças e idosos. Lembrando que o nosso ponto-chave hoje é falar sobre a população segundo os setores de produção, certo? Então, nesse percurso aí, percurso 7, nós vamos estar estudando os setores de produção, que vai nos ajudar a compreender melhor como a população economicamente ativa ela é composta no Brasil. Vamos estar falando também sobre as desigualdades de gênero no mercado de trabalho. Bom, uma das formas de estudar a população de um país, pessoal, é classificar essa população de acordo com os setores de produção. Existem 3 setores de produção básica, que é o setor primário, que é responsável aí pela extração de recursos provenientes da natureza, né? O setor que explora aí o meio ambiente para produzir itens para o consumo ou que serão vendidos, certo? Que é a extração de petróleo, a agricultura, o extrativismo vegetal e animal, a atividade de pesca, a silvicultura, né? A pecuária, são as atividades aí que se destacam no setor primário. E é bom lembrar o quê? Que antes o setor primário ele não dispunha de grandes tecnologias, certo? Para as colheitas, o que permitia então com isso uma maior empregabilidade de pessoas. Hoje, com o desenvolvimento tecnológico, muitas máquinas e tratores eles acabam substituindo o trabalho humano, né? Aí depois da terceira revolução industrial, vocês ainda vão estar estudando isso mais para frente, a produção ela cresceu e o aproveitamento melhor aí também teve um aproveitamento melhor para os solos aí no setor primário. Bom, o setor secundário é o que abrange aí as fábricas e indústrias, né? Gera muitos lucros, pois funciona como intermediador em relação à produção dos bens, né, que serão distribuídos posteriormente em larga escala no mercado. É o setor dominado aí pelas indústrias, mas que também se responsabiliza aí pelo fornecimento de água, de eletricidade, pela construção civil, certo? Além de promover exportações que podem resultar, de certa forma, em lucros significativos aí para a economia de um país. Então, o setor secundário ele abrange aí os setores industriais e de construção civil. Já o setor terciário é o que se refere ao comércio e à prestação de serviços. É o setor mais firmado aí geralmente em países desenvolvidos, pois é grande responsável aí pelo desenvolvimento econômico e também é o que mais cresce nos países emergentes, como é o caso do Brasil. Os serviços que são prestados no setor terciário, eles existem para suprir, de certa forma, as necessidades e estão aí divididos em diversas funções e áreas, como a educação, transporte, administração pública, comércio de varejo, comércio de atacado, correios, comunicação, alimentação, aluguel, imóveis, saúde, limpeza, serviço social, agência de turismo, serviços de lazer, esportes, cultura e muitos outros setores que faz parte aí da prestação de serviços. Devido à sua ampliação, é o setor que abrange aí tanto atividades formais, que são aquelas atividades de carteira assinada, como as atividades informais, aquelas que geralmente são realizadas em sua maioria por autônomos, certo? Então, por exemplo, esses vendedores ambulantes ou pessoas que trabalham sem carteira assinada, certo? Então, esses são os 3 principais aí setores da economia. Lembrando, setor primário reúne as atividades da agropecuária, extrativismo, pesca, silvicultura. Secundário abrange as atividades industriais e construção civil. E terciário, as atividades ligadas ao comércio e à prestação de serviços, ok? Bom, e devido também aos avanços científicos e tecnológicos, alguns estudiosos apontam aí um 4º setor, que seria o setor quaternário, que corresponde aí às atividades humanas relacionadas aí à busca de novas tecnologias e conhecimentos, que é a tecnologia de informação, de comunicação, das quais aí nós temos a informática, a cibernética e a robótica, entre outras que fazem parte aí do setor quaternário, certo? O conhecimento, então, ao tornar-se
valiosa mercadoria comercializada no mundo por exigir aí uma mão de obra altamente qualificada, transforma esse setor em produção de economia, que seria aí o quarto setor da economia. Então a busca por essa qualificação profissional, por esses profissionais qualificados para trabalhar nas áreas de informática, de comunicação, de ciências, desenvolvimentos tecnológicos, faz com que surja então esse novo setor, que seria então o setor quaternário, certo? Aí na página 62 vocês têm uma imagem aí que representa aí esses quatro setores da economia, certo? Nós temos aí a imagem A, representando aí a produção agrícola, né? Produtores aí colhendo pepinos no município de Araguari, em Minas Gerais, aí em 2018, representando aí o setor primário. Na imagem B, nós temos trabalhadores em linha de montagem de tratores, representando aí o setor secundário, o setor industrial, né? No município de Canoas, no Rio Grande do Sul. Na imagem C, nós temos aí o professor com alunos em sala de aula, no município de Rugrolópolis, no Pará, em 2017, representando aí o setor terciário. E na quarta imagem, nós temos aí na imagem D, atividade do setor quaternário, com pesquisadores examinando aí a amostra do vírus Zika no Laboratório de Desenvolvimento de Vacinas ALDV, no Instituto de Ciências Biomédicas aí na USP em São Paulo, com imagem aí de 2016. Então, cada imagem dessa representando um dos setores de produção da economia. Bom, eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte agora, que vocês pensem aí em seus familiares, pais, mães, tios, primos, primas, irmãos, avós. Imagine aí que atividade é que eles desenvolvem. Eles têm algum trabalho, eles desenvolvem alguma atividade fora de casa? Essa atividade que é desenvolvida por seus familiares se encaixa dentro de qual desses setores? Primário, secundário ou terciário? A atividade que o seu familiar desenvolve, ela está mais ligada ao setor primário, as atividades de agricultura, de pecuária, de pesca, de extrativismo, ou está mais ligado ao setor industrial e construção civil? Ele é pedreiro, ele faz construções, ele trabalha em alguma indústria, em linha de montagem, ou ele trabalha no setor de prestação de serviço, ele é funcionário público, ele trabalha em alguma escola, ele trabalha fazendo limpeza de ruas, ele trabalha em algum setor prestando serviço à comunidade, no comércio, ele transporta pessoas, ele transporta mercadorias. Qual o tipo de trabalho que ele desenvolve? Ele se encaixa dentro de qual desses setores? Então tente imaginar aí dentro de qual desses setores que seus familiares acabam se encaixando. E aí a gente lembra que as pessoas que trabalham ou que estão em busca de empregos, ela forma o que nós chamamos de população economicamente ativa de um país. Ou seja, são essas pessoas que são responsáveis pela produção que ocorre em um país. E é por meio do seu trabalho que ela se mantém, mas que mantém também a população economicamente não ativa. Professor, e qual é a população economicamente não ativa? A população que não está trabalhando e que não está procurando emprego. Em sua maioria formada por crianças e idosos que já estão aposentados. Então, as crianças e idosos aposentados formam o que nós chamamos de população economicamente não ativa. Os jovens e adultos que estão trabalhando ou à procura de emprego forma o PEA, população economicamente ativa, aquela que está procurando ou que está trabalhando, certo? Bom, vamos falar então agora sobre a distribuição da população por setores de produção. Segundo o IBGE, a população economicamente ativa, o PEA, é o conjunto de indivíduos que trabalham ou que estão em busca de emprego, certo? E compõe então a mão de obra com quem nós podemos contar nos setores produtivos, seja ele setor primário, secundário, terciário ou quaternário. E conhecer o número de pessoas que trabalham em cada setor ou a participação de cada setor no PEA, ela é importante para fornecer dados para que a gente possa estar avaliando aí a economia do país e para planejar melhor o seu desenvolvimento econômico, certo? O IBGE identifica então essa necessidade de se avaliar aproximadamente aí quantas pessoas do Brasil, por exemplo, trabalham no setor primário, quantas trabalham no setor secundário, quantas trabalham no setor terciário, para avaliar como anda a economia
do Brasil, se nós estamos tendo um alto desenvolvimento do setor primário, das atividades voltadas para o campo, se nós estamos tendo um desenvolvimento muito grande no setor industrial ou no setor de prestação de serviços. E no Brasil, o estudo da população trabalhadora, ao longo dos censos demográficos que vêm sendo realizados pelo IBGE, ele acaba fornecendo justamente esses elementos que são necessários para compreender essas mudanças no padrão da economia de um país. Um país que era agrário, que vivia no passado, por exemplo, basicamente das atividades do setor primário, hoje pode estar vivendo do setor secundário ou do setor terciário. Então esses estudos do IBGE, ele vai nos fornecer subsídios para que a gente tenha essa noção de mudanças de comportamento econômico de um determinado país ou até mesmo de uma região, de um estado, de uma cidade, certo? Vocês têm um gráfico aí na página 62, na figura 14, que mostra aí a distribuição do IPA por setores de produção, do ano de 1914 ao ano de 2015, certo? Nós temos aí linhas nas cores aí verde, lilás e laranja. Bom, a linha da cor verde representa aí a evolução aí ou redução do setor primário, a linha lilás representa o setor secundário e a linha laranja representa o setor terciário. Vamos fazer uma análise aí. Em 1940, o que é que a gente observa aí? Que o setor secundário, ele representava aí 10% da população. 10% da população economicamente ativa do Brasil, no ano de 1940, trabalhava no setor secundário, ou seja, no setor industrial ou construção civil. 20% dessa população, a linha laranja aí, trabalhava no setor terciário, comércio e prestação de serviços, certo? E 70% da população brasileira neste ano trabalhava no setor primário, ou seja, na agricultura, na pecuária ou no extrativismo. A gente percebe o quê? Que em 1940 a maior parte da população brasileira trabalhava exclusivamente no setor primário. Qual é a observação que a gente faz ao analisar os dados aí do ano de 1940 e analisar os dados do ano de 2015? Bom, esses dados, observando criteriosamente o gráfico, a gente vai perceber que ele nos informa que em 1940 a economia brasileira tinha por base o quê? Os produtos do setor primário de produção. Além disso, nós podemos concluir que no ano de 1940 a industrialização do país era modesta. Praticamente o Brasil não tinha setor industrial ainda. Por quê? Porque o setor industrial empregava apenas 10% do PEA. Então por que é que a produção industrial lá só representava 10% do setor secundário? Porque o processo de industrialização no Brasil, naquele período, ainda era muito restrito. E a gente observa também, a partir dessa análise, que as cidades e a população urbana ainda eram reduzidas. Por quê? Porque apenas cerca de 20% do PEA do Brasil estava empregada no setor terciário. E quando a gente fala do setor terciário, a gente está se referindo o quê? Às atividades que geralmente são desenvolvidas predominantemente nos centros urbanos, que é o comércio, que é as escolas, que é os hospitais, né? Que são os correios, os setores de telecomunicação, o transporte de mercadorias ou de pessoas. Então, geralmente esse setor terciário, ele funciona digamos assim, predominantemente na zona urbana, ou seja, nas cidades. Então a gente percebe também que as cidades e as pessoas que viviam nas cidades ainda era reduzida. A maior parte da população nesse período aí vivia na zona rural. Então nós não tínhamos o setor industrial ainda muito bem desenvolvido, por isso uma baixa participação de PA no setor secundário. Nós tínhamos uma população e cidades também bem reduzidas, daí então porquê da baixa participação do PA no setor terciário, e em compensação nós tínhamos aí uma participação, uma população rural muito grande, o que faz com que a gente tivesse de certa forma aí uma participação no PA rural altíssima, 70% do PA trabalhando no setor primário, certo? Nas pesquisas seguintes, já no ano de 2015, nota-se a alteração nessa distribuição do PA por setores de produção.
A pesquisa nacional aí por amostra de domicílios que ocorreu no ano de 2015, nós observamos o quê? Que 21,6% do PEA, da população econômica ativa do Brasil, se dedicava ao setor secundário. Ou seja, o setor secundário saiu de 10% e foi para 21,6%. E 64,5% ao setor terciário, que era 20%, agora já estava em 64%. Superando a participação do setor primário, que caiu de 70% em 1940 para 13,9% no ano de 2015. Então esses dados, eles evidenciam o quê? Que atualmente a população brasileira vive predominantemente nas áreas urbanas, certo? Que o setor industrial teve um desenvolvimento muito grande e que a população urbana aumentou significativamente. Por isso nós tivemos uma redução no setor primário e, consequentemente, um avanço, um crescimento muito grande no setor terciário e no setor secundário, certo? No setor quaternário, por que nós não temos dados do setor quaternário, professor? Porque não havia nesse período aí, de 1940 a 2015, nenhuma estatística, nenhuma informação sobre o quarto setor quaternário no Brasil. Por isso nós não temos dados aí desse quarto setor, certo? Bom, vamos falar então sobre mulheres e desigualdades no mercado de trabalho. Bom, o Brasil, o número de mulheres na população supera o número de homens, certo? Então nós temos mais mulheres do que homens no Brasil. Em quase todas as regiões brasileiras acontece isso. Isso ocorre porque as mulheres elas apresentam, de certa forma, uma maior longevidade, com expectativas de vida maior. Professor, o que é uma maior longevidade? As mulheres vivem mais do que homens. É óbvio que existem alguns fatores que explicam por que as mulheres vivem mais do que homens. Alguns fatores estão relacionados à genética, né, que é uma das principais hipóteses para essa diferença. Enquanto os homens no Brasil têm expectativa de vida aí de 73 anos, as mulheres têm de 80 anos, certo? Isso porque, de acordo com a genética, os embriões masculinos eles morrem em um ritmo maior que os embriões femininos. E uma outra forma de explicar por que as mulheres vivem mais do que homens é a ocupação que as mulheres exercem e o comportamento dentro da sociedade. As mulheres entre, por exemplo, 16 e 60 anos, elas vão mais ao médico com frequência. Elas visitam mais médicos do que homens na mesma idade. Em diversos países, isso não é só no Brasil, certo? Então, de 16 a 60 anos, as mulheres se preocupam mais com a saúde do que os homens. E quando a gente vai mais ao médico, se preocupa mais com a saúde, a gente acaba evitando várias doenças ou combatendo várias doenças. Outros fatores estão relacionados a fumar, a beber, a se alimentar incorretamente, também explicam as diferenças da longevidade de mulheres com relação aos homens. O número de homens que fumam é muito maior do que o número de mulheres que fumam. O número de homens que bebem é muito maior do que o número de mulheres que bebem. O número de homens que se alimentam incorretamente com besteira, que não comem alimentos saudáveis, é muito maior do que o número de mulheres. Então isso acaba contribuindo também para que as mulheres tenham uma vida mais saudável. Para a gente ter um exemplo aí, na Rússia, por exemplo, os homens têm esperança de vida aí em média de 13 anos a menos do que as mulheres. Isso por causa principalmente do alto consumo de álcool entre a população masculina no país, que não é muito diferente aqui do Brasil, já que nós temos um consumo de álcool muito elevado em nosso país, certo? Bom, nas últimas décadas, então, a sociedade brasileira ela atravessou importantes transformações políticas, econômicas e sociais, certo? Que afetam mulheres e homens de maneiras diferentes. Uma delas é o crescimento da população das mulheres no mercado de trabalho, certo? As mulheres elas vêm crescendo muito no mercado de trabalho. O número de mulheres que vêm trabalhando, conseguindo o seu espaço digamos assim, bastante significativo e, de certa forma, aumentando em consequência da sua participação no PEA e garantindo a elas uma maior autonomia. Hoje as mulheres têm uma autonomia muito maior do que no passado, em função justamente dessa independência que as mulheres estão obtendo aí a partir do trabalho. E aí na figura 15 a gente tem um gráfico aí que mostra aí Brasil
percentual de pessoas de 16 anos ou mais de idade ocupadas em trabalhos formais segundo o sexo de 2005 a 2015, certo? Bom, observem aí essa tabela que vocês têm na figura 15. Antes percebam que ela não está nessa figura aí vertical, o gráfico ele se inicia em 40%, certo? Porque nós não temos nenhum dado abaixo de 40%. A linha verde representa aí o percentual de mulheres, a linha amarela o percentual de homens, e no total aí de pessoas de 16 ou mais anos de idade que ocupam trabalhos formais, esse total aí dessas pessoas de 16 ou mais que representam aí a cor lilás. E aí vamos aí para o ano de 2005. Bom, total de pessoas de 16 ou mais anos de idade que em 2005 trabalhavam, exerciam ocupações em trabalhos formais, nós tínhamos aí 46% da população nessa faixa etária de 16 anos ou mais que estava exercendo um trabalho formal, 46,2%. Desses 46,2%, 48,1% eram homens, 43,8% eram de mulheres. E a gente vai lá para 2015 agora. A gente percebe que houve um aumento, tanto de homens quanto de mulheres. Total aí de pessoas de 16 ou mais anos de idade ocupadas em 2015, a gente percebe que aumentou de 46 para 58,2. Houve um aumento significativo também na quantidade de homens trabalhando, de 48 aí em 2005 para 58,6 em 2015. E também houve um aumento significativo de mulheres, de 43,8 para 57,8. Então a gente percebe que houve um crescimento significativo aí da quantidade de mulheres exercendo trabalho aí nos setores formais. No entanto, apesar da ampliação do acesso no mercado de trabalho, grande parcela das mulheres continua ocupando os trabalhos de seus empregos fora de casa, como os trabalhos domésticos. Elas continuam acumulando os trabalhos domésticos, ou seja, além de trabalhar fora de casa, de trabalhar lá como secretária de uma empresa, como professora, como doméstica, como motorista, como engenheira fora de casa, quando chegam em casa, elas ainda exercem o trabalho doméstico, ou seja, elas acumulam trabalho. As tarefas relacionadas aí à limpeza de casa, à alimentação, a cuidados do filho, entre outras tarefas que quando chega em casa está tudo lá para ela fazer. Então esses afazeres, elas geram de certa forma uma sobrecarga de trabalho para as mulheres e influenciam diretamente na possibilidade de conseguir empregos ou de ocuparem melhores postos no mercado de trabalho, porque elas acabam se sobrecarregando. Então boa parte das mulheres que trabalham fora de casa, quando chegam em casa elas têm trabalho também, diferente dos homens, que em sua maioria trabalham fora de casa o dia todo. Quando chegam de casa, vão jogar o seu baba, vão assistir um filme, vão ficar deitado. As mulheres é diferente. As mulheres trabalham fora de casa, quando chegam vão arrumar uma casa, vão lavar uma roupa, vão fazer a comida para o dia seguinte, vão cuidar dos filhos, vai dar banho no filho, vai ajudar o filho a fazer o dever de casa. São poucos os homens que ao chegar de casa ajudam as mulheres em seus afazeres domésticos. Então a mulher acaba se sobrecarregando. E essa sobrecarga em cima da mulher, de certa forma, acaba influenciando para que elas não consigam empregos melhores, que tenham uma ocupação maior, que lhe dê rendimentos maiores também no final do mês, porque ela acaba tendo que dividir o tempo dela com o trabalho doméstico e com o trabalho formal fora de casa, certo? E aí a gente tem aí mulheres e homens, desigualdades de rendimento. Bom, nos últimos anos, os estudos vêm apontando aí uma tendência contínua de redução de desigualdade salarial entre homens e mulheres no Brasil, certo? Entre outros fatores, o aumento da renda de mulheres está relacionado à conquista de maior espaço na vida pessoal, familiar e na sociedade, e ao combate às desigualdades entre os gêneros. Infelizmente, nós ainda temos a desigualdade de rendimentos salariais entre homens e mulheres. Existem muitas mulheres que realizam as mesmas atividades que homens realizam, mas o seu salário ele acaba sendo inferior. Essa diferença nos últimos anos ela vem diminuindo, graças às lutas pela desigualdade entre os gêneros, a busca das mulheres também pelos seus direitos dentro da sociedade.
vem contribuindo para que essa diminuição, que essa desigualdade, digamos assim, de rendimentos, ela venha diminuindo, consequentemente, mas ainda existe, certo? A gente vai observar nesse gráfico aí, da figura 16, que em 2016, nos dados referentes aí ao Brasil, as mulheres receberam em média 77,1% dos rendimentos de trabalho dos homens. Então elas receberam menos. Enquanto o homem lá recebia 100%, vamos imaginar, elas recebiam 77%. Então elas recebiam aí em torno de 29% a menos do que o salário dos homens, do que o rendimento que os homens recebiam, exercendo as mesmas profissões, as mesmas funções. Observem nesse gráfico aí, Brasil, rendimento médio mensal de todos os trabalhadores por sexo, segundo grandes regiões aí no ano de 2006. Bom, vamos analisar primeiro aí o total do Brasil. A linha verde representa aí o total, a laranja homens e a azul as mulheres, certo? A média do Brasil no ano de 2006 de rendimento era de R$ 2.149, certo? Homens recebiam em média aí, mensalmente aí, 2.380. As mulheres recebiam aí 1.836. Na região norte, a média mensal da população geral aí 1.567, homens 1.634, mulheres 1.457. Aqui no Nordeste, a média geral 1.427, para homens 1.498, para mulheres 1.324. Na região Sudeste, no geral, 2.536, para homens 2.897, para mulheres 2.078. Na região Sul, no geral, 2.300, para homens 2.586, para mulheres 1.925. Na região Centro-Oeste, no geral, 2.342, para homens 2.589 e para mulheres 2.007. O que a gente pode observar aí? Que em todas as regiões brasileiras, as mulheres sempre receberam um rendimento inferior ao rendimento dos homens. Observem que nenhuma delas aí, as mulheres recebem igual ou mais do que os homens. Elas sempre recebem rendimentos inferiores. Por quê? Porque existe uma desigualdade de gênero, certo? Então, a gente percebe que há uma necessidade muito grande de valorização dessa igualdade de gênero. Por que é que a mulher exerce a mesma profissão de gerente? Um homem gerente recebe X salário, uma mulher gerente de uma empresa recebe X. Por que é que uma empregada doméstica recebe Y e se for um empregado doméstico vai receber Z? Ou seja, os salários eles têm que ser iguais. Se a função de motorista, não importa se é um homem ou uma mulher que vai estar exercendo aquela profissão, o salário tem que ser o mesmo. Se vai ser de engenheiro civil, não importa se é homem ou se é mulher, o valor tem que ser o mesmo. Se é de um apresentador de programa, não importa se é homem ou se é mulher, o valor tem que ser o mesmo. Mas infelizmente não existe isso. Nós temos a desigualdade de gênero. Então nós temos aí a desigualdade muito grande aí com relação à distribuição de rendas no Brasil entre homens e mulheres que exercem as mesmas profissões, certo? É comum a gente observar que em determinadas profissões, isso não são em todas, os homens recebem X e as mulheres recebem Y, mesmo realizando a mesma atividade, certo? Bom, um outro fator é mulheres chefes de família. No Brasil, o aumento da participação das mulheres no mercado de trabalho e sua maior autonomia financeira vem contribuindo muito para o aumento da população de famílias chefiadas por mulheres. Isso vem crescendo muito a proporção de famílias que têm mulheres como responsáveis pelo sustento de casa. É comum hoje a gente tem algumas famílias, as mulheres como sendo a chefe de casa, chefe da família. Por quê? Porque é ela que trabalha, o marido às vezes não trabalha, a mulher trabalha e é ela que sustenta a casa. Ela sai de casa, passa o dia trabalhando fora e ela é a responsável pelo sustento da casa. Ela é a chefe de família. E o número de mulheres que são chefes de família hoje no Brasil é enorme. São muitas mulheres que acabam tendo trabalhos
mais valorizados hoje do que homens também, que vem aumentando consequentemente o número de mulheres que têm salários bastante elevados. Muitas mulheres acabam recebendo mais do que os homens, e aí existem muitas famílias em que, em vez da mulher ficar em casa e o homem trabalhar, é o homem que fica em casa e a mulher vai trabalhar, porque os dois trabalham, mas eles perceberam que a mulher recebe mais do que o homem, certo? Que era viável então ela continuar trabalhando e ele fazer os trabalhos domésticos. Existem muitas famílias que funcionam dessa forma, certo? Ou que a mulher passa mais tempo fora de casa e o homem passa só meio período trabalhando, a mulher passa o dia todo e o homem só meio período, porque o salário dela, o emprego dela exige mais, o rendimento dela é maior, então elas acabam se tornando as chefes de família. Isso sem falar também nas famílias que são separadas, aonde a mãe vive sozinha com os filhos, é separada e ela é obrigada a ser a chefe de família, né? A sustentar a sua própria família. Então existe também casos de mulheres separadas e que são chefes de família também, que sustentam a sua própria família. Então isso vem aumentando consequentemente no Brasil. Isso significa que cada vez mais famílias vivem a situação de não terem pessoas do gênero masculino como chefes de família, que é o caso justamente das mães solteiras, das mães separadas, das mães independentes, certo? Que sustentam a sua própria família sem depender do gênero masculino ali como chefe de família, como responsável pelas finanças da casa. Bom, nós temos uma imagem aí, a figura 17, que mostra aí Brasil, mulher chefe de família em 2010, né? O percentual de mulheres que são chefes de famílias por estados do Brasil. Vamos comentar só algum deles aí. Primeiro vamos comentar aqui da Bahia. Na Bahia, cerca de 30 a 33% das famílias são chefiadas por mulheres. No estado de São Paulo, de 27 a 30% das famílias são chefiadas por mulheres. No estado do Mato Grosso, de 22 a 25% das famílias são chefiadas por mulheres. Então a gente observa que há um crescimento muito grande de famílias que são chefiadas por mulheres. Se a gente observar que as cores mais escuras aí, elas representam aí de 27 a 33%. E aí aqui na Bahia a gente já viu que o percentual aí de famílias que são chefiadas por mulheres alcança aí até os 33% da população, das famílias daqui da Bahia que são chefiadas, que tem chefes de família uma mulher. Bom, próximo ponto aí, e o nosso último ponto da nossa aula de hoje, avanços na escolaridade feminina. No Brasil, as mulheres vêm superando os homens nos indicadores educacionais que são relativos ao ensino médio e o ensino superior completo, certo? Nós temos um gráfico aí que mostra aí Brasil, pessoas de 25 anos ou mais de idade, com escolaridade completa por sexo de 2005 a 2015. A barra laranja representa aí o percentual de homens, a barra lilás, percentual de mulheres. Bom, ensino médio completo, mulheres representam 18%, ou homens representam 18,6%, mulheres 19,7%. Ensino superior completo, isso em 2005, homens 7,6%, mulheres 9%. Então a gente percebe que em 2005 o número de mulheres com ensino superior e com ensino médio era superior ao número de homens. Já no ano de 2015, o ensino médio completo, homens representavam aí 25,8%, mulheres 26,8%. No ensino superior completo, homens representando aí 11,9%, mulheres 15,9%. Né? Então a gente percebe que o número de mulheres ela sempre foi superior ao número de homens. Quando nós estamos falando de indicadores educacionais, as mulheres estudam mais do que os homens no Brasil. Então, o número de mulheres que frequentam, que concluem o ensino médio, que concluem o ensino superior, o número de mulheres ela é sempre superior ao número de homens aqui no Brasil. Então, as mulheres elas tendem a ter mais qualificação para entrar no mercado de trabalho. Mas isso ainda não se reverte em salários mais elevados para a população feminina ocupada. Embora elas tenham uma maior qualificação profissional do que os homens em sua maioria, elas não recebem salários melhores ainda do que os homens. Embora muitas estejam alcançando cargos de chefia em empresas públicas e até mesmo empresas privadas, uma parcela expressiva
das mulheres ainda ocupa postos de trabalho com menor nível de proteção social, ou seja, sem carteira de trabalho assinada, como é o caso aí de muitas trabalhadoras domésticas, né? Apesar da legislação, da lei exigir que trabalhadora doméstica tenha carteira assinada, certo? Cabe observar, contudo, que existe um número muito grande de trabalhadoras domésticas que não têm carteira assinada. E aí cabe observar também, contudo, que a proporção de estudantes, tanto de homens quanto de mulheres, ainda é muito baixa no Brasil, o que compromete de certa forma a qualificação profissional e o crescimento do setor quaternário, né, que quer contribuir com isso para o desenvolvimento social e econômico do país. Então o percentual que a gente viu, por exemplo, aí em 2015, é o que está mais próximo da nossa realidade aqui, ainda é muito baixa. Observe que o número de homens que estão aí, que cursam o ensino superior, chega aí a 12% de idade acima de 25 anos e de mulheres 15%. Então nós temos ainda um percentual muito baixo de pessoas que de certa forma estão aí estudando, né, que tem um nível superior avançado, que tem uma qualificação profissional avançada. E isso aqui acaba impactando, contribuindo aí de certa forma para o impedimento de desenvolvimento social do nosso país. De acordo com o IBGE, entre 2005 a 2015, o Brasil, o percentual de população de 25 a 64 anos de idade com ensino superior completo passou aí de 8,9% para 14,7% nesse mesmo período. Esse aumento de percentual da população adulta com ensino superior terá se intensificado caso o Brasil queira se aproximar do percentual médio alcançado pelos países mais desenvolvidos, né, que apresentam aí 33,5%, aí o Chile, por exemplo, 21,1%, o México 18,5%. O Brasil está muito abaixo ainda em nível de escolaridade se for comparado com outros países, por exemplo. E ainda segundo o IBGE, em 2015, a taxa de analfabetismo para homens no Brasil foi de 8,3% e para mulheres 7,7%, ou seja, o número médio de anos de estudo por mulher foi maior do que o observado entre o número médio de estudos por homens, né? E aí a gente percebe que há uma desigualdade também em nível de alfabetização com relação às taxas de analfabetismo de homens e de mulheres. Então as mulheres se preocupam mais com o estudo do que os homens, e isso é o que vem garantindo de certa forma esse grande crescimento no percentual de mulheres nos setores de trabalho. Bom pessoal, a nossa aula de hoje fica por aqui, certo? Na próxima aula a gente dá continuidade aí aos estudos aí do percurso 7, certo? Não esqueçam de responder a nossa atividade proposta e até o nosso próximo encontro. Na próxima aula a gente fala então sobre o trabalho infantil no Brasil e a pirâmide etária brasileira. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.